A grande atividade de mobilização do país no ano de 2019 foi no dia 15 de maio, quando o país inteiro parou em defesa das universidades públicas, o Brasil inteiro parou em defesa da educação. E nada mais simbólico do que fazer esse debate aqui sobre as universidades em defesa do direito à educação do que comemorar esse evento no Dia das Professoras e no Dia dos Professores. Eu tenho acompanhado a grande imprensa, já dei uma série de entrevistas, tenho feito uma atuação grande para relembrar esse momento. E a gente tem que superar no Brasil, deputado Bacelar, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que o Dia dos Professores precisa ser tratado com seriedade. O professor ele nem é herói, nem ele é culpado pelo problema da educação. O professor ele precisa ser valorizado e ser tratado como um profissional que precisa receber um bom salário, precisa ter política de carreira, e para que isso seja possível, é preciso que a comissão especial do Fundeb, que o senhor preside, ela tenha a capacidade de garantir um Fundeb para valer, um Fundeb capaz de fazer com que o governo federal coloque recursos substantivos na área de educação. O segundo ponto que é preciso dizer, e aqui eu trago toda a experiência de diversos parlamentares que estão aqui na casa, Ivan Valente, do PSOL, Newton Lima, do Partido dos Trabalhadores, que atuaram como professores na educação, tanto na educação básica como na educação superior, que no Brasil, durante os anos 2000, a gente conseguiu, a partir de 2003, implementar algo que o Anísio Teixeira, algo que o Paulo Freire e o Florestan Fernandes, na minha opinião, os três maiores educadores da história do Brasil, defendiam, que a educação é uma política sistêmica, que começa na creche e vai até a pós-graduação. É por isso, por essa política ser sistêmica, que é preciso compreender que o Brasil, e esse é o terceiro ponto, o Brasil ele tem que ter a clareza de que educação, ciência e tecnologia tem que caminhar em conjunto. E que educação, ciência e tecnologia ela tem que ter a capacidade, são duas áreas, que tem que ter a capacidade de se articular. E isso significa que toda a comunidade educacional e toda a comunidade científica tem que lutar concretamente contra a destituição e a desconstrução do CNPq e da CAPES. São duas instituições das mais importantes da história do Brasil. A Helena trouxe aqui a questão da agricultura, da agropecuária, a questão do combate às epidemias, mas na realidade a ciência brasileira ela é extremamente profícua, não só em relação ao que se produz aqui, mas também dos cérebros que nós perdemos que vão para o exterior, porque aqui não tem condição de trabalho. Então é preciso defender integralidade à educação, ciência e tecnologia, e é preciso construir um sonho, que é o sonho de criar uma espécie de sistema nacional do conhecimento que tenha a capacidade, de fato, de articular educação, ciência e tecnologia. O quarto ponto, e esse ponto muitas vezes nos debates parlamentares ele fica alijado, fica escanteado, é que educação é um direito. Não é à toa que na Constituição Federal, no artigo 6º da Constituição Federal, Florestan Fernandes, ocupando esse lugar que eu falo aqui agora para todas e todos vocês, ele dizia nos debates constituintes que a educação é um direito que mobiliza os demais direitos. Por isso é o primeiro direito social listado. O ponto que eu quero trazer aqui, e essa é uma reiteração de toda a minha fala, é que a educação ela é um direito, mas ela não pode caminhar sozinha, sem uma articulação com a área de saúde, sem uma articulação com a área de assistência social, sem uma articulação com a área, essencialmente, de ciência e tecnologia. Nos debates internacionais, deputado Bacelar, a gente tem observado que no âmbito da Unesco, no âmbito das Nações Unidas, eu acabei de participar do Fórum de Alto Nível das Nações Unidas, do Fórum Político de Alto Nível, começa a surgir no mundo a necessidade de estabelecer a ciência e tecnologia e a inovação, não especificamente como um direito, mas como um bem público que precisa ter resguardado financiamento público vinculado. Então, não só a gente defende a vinculação dos recursos para as áreas sociais, mas a gente defende concretamente, pela campanha nacional pelo direito à educação, uma vinculação concreta para a ciência e tecnologia, porque sem ciência e tecnologia o Brasil não vai avançar. Por último, o quinto ponto é que o Brasil não se democratiza sem educação. Para isso, como já foi dito aqui pelo deputado Paulo Teixeira, é preciso retomar a agenda do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado por unanimidade por essa casa. E por último, a gente não pode aceitar, na 56ª legislatura, que ela fique marcada como uma legislatura que vai desconstruir uma das maiores instituições do país, que é a autonomia universitária,
e não pode também ser a legislatura que vai aprovar um futurice que na prática é uma nova modalidade de privatização. Então, por último, deputado Bacelar, o Paulo Freire dizia que uma sociedade, a educação sozinha, e uma sociedade ela não avança sem educação, porém a educação sozinha não é capaz de garantir o desenvolvimento da sociedade. Eu queria atualizar a fala do Paulo Freire. A educação sozinha não garante o desenvolvimento da sociedade, mas a educação só vai ser capaz, efetivamente, de garantir esse desenvolvimento se ela estiver aliada à ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado, foi um prazer, mais uma vez, estar aqui presente.